Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos compreender como que foi o processo de colonização da América Espanhola. América Espanhola ou América Hispânica são as denominações dadas aos países da América Latina que foram colônias do Império Espanhol. Atualmente, esses países estão distribuídos na América do Sul, Central e na América do Norte. O processo de colonização das Américas se inicia em 1492, com a chegada da esquadra do navegador italiano Cristóvão Colombo. Em busca de uma rota alternativa para as Índias, Colombo desembarca no Caribe. Os limites territoriais que dariam origem à América Espanhola começam a ser traçados 2 anos após a descoberta, em 1494, com a assinatura do Tratado de Tordesilhas. Este acordo previa a divisão de todos os novos territórios descobertos e por descobrir entre os reinos de Portugal e Espanha. Após a conquista, o próprio Colombo foi nomeado governador dos novos territórios, porém, por má gestão, terminou por ser destruído em 1500. Em 1517, exploradores espanhóis terminavam uma guerra contra os muçulmanos na Península Ibérica e voltaram-se para ocupar os territórios descobertos na América. No chamado Novo Mundo, os colonos espanhóis encontraram metais preciosos e esses passaram a ser a base econômica das colônias. Obedecendo ao pacto colonial, toda a riqueza retirada da colônia era enviada para a metrópole. Dessa forma, a colonização espanhola na América se caracterizou pela modificação da estrutura política, econômica e religiosa das sociedades que habitavam naquele território. Os espanhóis introduziram no continente americano uma nova religião, idioma, organização econômica e social. Por sua parte, levaram uma série de produtos desconhecidos para a Europa, como a batata, o milho e o chocolate. Além disso, as fronteiras do mundo conhecido se alargaram e se modificaram para sempre. Sobre a conquista da América, é importante considerar que quase não havia financiamentos da coroa para as expedições. Em geral, eram financiadas por banqueiros interessados no retorno financeiro dessas expedições, caso fossem encontrados metais preciosos. Entretanto, era necessária uma autorização da coroa para que uma expedição fosse realizada. Hoje, sabe-se que inúmeras expedições foram clandestinas. Toda a expedição autorizada pela coroa tinha como obrigação o pagamento do quinto de imposto, a cobrança de um quinto ou 20% de todas as riquezas obtidas. Nas terras que foram consideradas espanholas pela Igreja estavam duas grandes civilizações, astecas e incas. Essas civilizações eram conhecidas pelo avançado estilo de vida, possuindo um largo conhecimento sobre inúmeros assuntos, além de possuírem grandes construções e formarem sociedades extremamente complexas e organizadas. Alguns historiadores acabavam assimilando essas civilizações com o Egito Antigo, devido à sua sabedoria em relação ao calendário, à astronomia, à agricultura, à engenharia, à matemática, entre outros. Muitos dos centros urbanos criados pelos chamados povos pré-colombianos, como os maias, incas e astecas, superavam a pretensa sofisticação das modernas e desenvolvidas e civilizadas cidades da Europa. Apesar da descoberta, temos que salientar que a satisfação dos interesses econômicos mercantis era infinitamente maior que o valor daquela experiência cultural. Nos primeiros anos, a colonização espanhola aconteceu apenas nas ilhas do Caribe, com a implantação de cidades e da mineração. Rapidamente, as populações nativas do Caribe foram quase completamente dizimadas. Em várias partes da América, houve resistências dos nativos, que lutaram para sobreviver. Outros, em contrapartida, optaram por fugir. Além disso, muitos espanhóis tentaram defender os nativos, denunciando as violências cometidas. Mesmo assim, a mortalidade foi gigantesca e estima-se que cerca de 80% da população nativa original tenha morrido durante o século da conquista.
Em teoria, era proibido escravizar os indígenas. No entanto, na prática, os nativos eram capturados de forma violenta de suas comunidades e distribuídos entre os colonizadores para trabalhar nas minas. Os colonizadores levaram doenças desconhecidas para os indígenas, como a varíola, o tifo, o sarampo e gripes, que faziam um grande número de mortos. Os espanhóis apresentavam também infinita vantagem bélica na comparação com os povos nativos e souberam fazer alianças que jogaram as tribos indígenas umas contra as outras, facilitando o seu desempenho em relação à colonização. Além de espadas mais robustas e da pólvora, levaram cavalos para o novo continente e passaram a deter intensa vantagem no campo de batalha contra os povos nativos. Desta maneira, os indígenas sucumbiram aos colonizadores e impérios inteiros foram destruídos. A escravidão africana na América Espanhola também não ocorreu de forma homogênica. No Caribe, as populações inteiras foram dizimadas e substituídas pelos negros africanos. Entretanto, na América Andina, se registra o uso dos indígenas e dos negros africanos, de acordo com a tarefa que deveriam desempenhar e o local onde deveriam trabalhar. Os principais conquistadores espanhóis foram Hernán Cortés e Francisco Pizarro. Hernán Cortés se tornou mais conhecido por ser o protagonista das expedições espanholas durante as grandes navegações, ou expansão marítima. Ele foi escolhido pelo governador de Cuba para liderar um grupo de centenas de soldados na conquista da América, principalmente na península de Yucatán. Tinham como missão estabelecer contatos com alguns grupos indígenas para a exploração do continente americano. Desta forma, na região do México, acabou entrando em conflito violento com os astecas, aonde acabou conquistando a cidade de Tenochtitlán, capital do Império Azteca. Já Francisco Pizarro foi um explorador e aventureiro espanhol que, junto com seus homens, entraram na cidade de Cusco, capital do Império Inca, e superiores em armas derrotaram os incas facilmente, ficando com o ouro e a prata, além de matarem um imperador. Dessa forma, Francisco Pizarro ficou conhecido como conquistador do Peru, tendo submetido o Império Inca ao poderio espanhol, e Hernán Cortés ficou conhecido por ter destruído o Império Azteca de Montezuma e conquistado o centro do atual território do México para a Espanha. E por fim, as principais consequências da hispanização foi a consolidação das colônias espanholas por todo o território americano. As principais consequências da hispanização foram a consolidação das colônias espanholas por todo o território americano, as grandes civilizações nativas, bem como seus símbolos políticos, foram apagadas, Cusco, capital inca, e Tenochtitlán, capital asteca, foram devastadas e prédios espanhóis foram erguidos em seus lugares, os povos pré-colombianos foram completamente subjugados e englobados nos costumes e na cultura espanhola, ocupando posições marginais na sociedade colonial. A colônia espanhola era de exploração, logo era empregada mão de obra escrava indígena em atividades de exploração de recursos, principalmente a mineração, e a coroa espanhola enriqueceu muito com a exploração de suas colônias americanas. Então, pessoal, bons estudos. No próximo vídeo, nós vamos ver a formação da sociedade espanhola na América. Aguardo vocês. Até a próxima!